boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, pessoal também da internet, né? E temos alguns avisinhos para dizer que aqui na nossa casa, na minha, temos palestra todos os dias, menos as sextas-feiras. Então são segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 e domingo às 10. E tem evangelização infantil. Quem tiver crianças pode trazer também. E para passar no plantão, chega um pouquinho antes, para poder estar conversando no atendimento fraterno, tá? E também outra coisa, segundo sábado de cada mês, são distribuídos 60 cestas básicas para o pessoal mais carente. Quem puder colaborar com algum produto não perecível das cestas básicas ou com a própria cesta básica é sempre muito bem-vindo, né? Ajuda muito essa casa, né? E a cada 15 dias também é ofertado um lanche para o pessoal carente aqui das regiões da imediação de Santana, os moradores de rua. Então, esse lanche é dado todos aos sábados, tá? A cada 15 dias. E outra coisa ainda, que em novembro, dia 6, 7 e 8, vai ter a viagem lá para Sacramento e Araxá, né? Então, quem ainda quiser participar dessa viagem, ainda tem vaga, pode contatar o pessoal que está encarregado, né, aqui do centro, para fazer a sua reserva. É uma viagem muito benéfica, traz muito conhecimento, além de também a gente poder sempre colaborar e ter novos aprendizados, tá bom? Então, esses avisinhos são os avisos técnicos da casa, que a gente tem que dar toda semana, né? E agora, então, vamos aproveitar esse momento, né? Nos desligar um pouquinho das nossas atenções, do nosso dia a dia, da nossa manhã. Sabemos que às vezes a gente sofreu uma correria até chegar até aqui, mas todos conseguimos chegar na paz de Deus, então por isso nós já somos muito gratos a Ele, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior. Vamos nos ligando, né, aos nossos mentores individuais, aos nossos anjos da guarda, que nos protege, que nos abençoa, que nos fortalece, e assim procuramos nesse ambiente de paz, de amor, os amigos espirituais de braços abertos nos recebendo, e sabemos que aqui já é um ambiente propício para recebermos um tratamento, e que durante a palestra nós já vamos recebendo o tratamento necessário para as nossas necessidades de espírito. Por isso, é muito importante prestarmos atenção, ficarmos com pensamento elevado, com pensamento positivo, de amor, de fraternidade, pois assim sairemos bem mais abastecidos para enfrentarmos lá fora o nosso dia a dia com amor e com muita alegria. Vamos nos ligar a Deus nosso Pai, fazendo o Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E damos por iniciada a nossa palestra de hoje, convidando a Heleninha, que vai falar sobre o livro Jesus no Lar. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, a lição da semente. Bom, Jesus, quando estava falando sobre a lição da semente com os apóstolos, ele diz o seguinte: no templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, e o ódio e a revolta nos pobres. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente, minúscula como o trigo, quase sempre imperceptível quando ela é lançada à terra, e às vezes suportando detritos, todas as intempéries do tempo, mas ela germina, apesar de todas as impurezas, de todas as imperfeições e de todas as dificuldades.
ela vence aquele chão escuro, vai devagarinho, né? Tentando germinar, crescer, procurando a luz cada vez mais, né? E depois florescendo, dando frutos, e esses frutos se espalhando a todos. A gente sabe que as plantas, para crescer, precisam não só de oxigênio, né? Mas também de bastante luz. Então, assim é o nosso coração também, quando é plantada aquela sementinha dentro dos nossos corações, né? E apesar de todos os pesares, todo aprendiz do Evangelho, ele dizia assim, Jesus, né? Que ele sempre frutifica para o bem de todos, porque ele nunca deixa, inclusive, de crescer e espalhar praticamente sempre o bem, né? E sem perceber, ele vai fazendo isso de coração para todos. Mas nisto, um dos discípulos de Jesus, né, perguntou para ele, né, Pedro, que dizer então daqueles que desconhecem os sagrados princípios da caridade e que não os praticam? E que conhecem e não os praticam. Então, Jesus respondeu que eles são como, são sementes que dormem, né? Apesar de serem projetadas no solo bem dadivoso, né? E mais cedo ou mais tarde, elas acabarão acontecendo, né? Essa germinação. Porque ele diz que nos campos do nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que dirijam a glória do futuro. Então, simplesmente, ele comparou que sempre, né, assim, em todo o reino aqui, inclusive aqui na Terra, quando é lançada essa semente, para uns são jogadas dentro do coração, praticamente ficam inertes, e outras praticamente frutificam. E que sempre há uma oportunidade, durante as várias experiências que nós vamos ter aqui na Terra, para que isso um dia aconteça. Então, mais ou menos numa linguagem figurada naquela época, que nada mais fala do que depois a respeito da nossa reencarnação, das oportunidades que nós vamos ter durante todo o tempo, durante as nossas reencarnações, que quando nós não conseguimos talvez numa existência, nas outras existências talvez a gente consiga alguma coisa, né? Então, esse reino de Deus é como o homem que lança na terra essa semente, enquanto o homem está dormindo, lá está ela, calma, tranquila, e sem que o homem saiba, ela vai indo, vai conseguindo, né? Simplesmente avançando, conseguindo, através de todas as dificuldades, saindo fora da terra, né? E alcançando sempre aquela luz. E a terra é também como se fosse um imenso laboratório, assemelha-se justamente a essa semente, porque ela vai simplesmente aperfeiçoando as pessoas, conseguindo com que aquelas sementes que são jogadas vão frutificando, cada um no seu tempo. Porque cada um tem o seu tempo certo, né, de acordo com a sua evolução espiritual, justamente de brotar dentro do coração essa semente e espalhar. E veja bem, e essa força que justamente que acontece da germinação, ela veio na época de Cristo que começou a germinar essa semente, através do Evangelho. Porque na Palestina, né, até aquela época, não havia praticamente amor, aquele carinho ao próximo. E como Cristo veio, encontrou um solo propício, que justamente era o coração dos apóstolos, eles foram os primeiros propagadores justamente dessa sementinha para lançar na terra, para que fizesse com que essas sementes brotassem, né? E fossem, né, dando frutos e se espalhando por toda a terra. E graças a esse trabalho dos apóstolos é que nós temos hoje em dia toda essa divulgação de amor e de carinho, de solidariedade, essa corrente de solidariedade que ainda existe na terra, né? Nós sabemos que ela começou dessa maneira e atualmente ela foi transplantada
até chegar, inclusive, né, passar pela Idade Média, desde a Idade Antiga de Cristo, veio pela Idade Média, através, inclusive, dos cristãos, que depois, praticamente, a igreja acabou abarcando né, aquela parte do cristianismo, e depois começou a disseminar através das outras religiões, né, das religiões protestantes, e depois com Kardec. Então veja que importância que essa sementinha plantada teve com o Evangelho na época de Cristo. Só que nós falamos assim, quem não conhece a história da civilização, então fala assim, mas como, né, que nós ainda temos tanta solidariedade, tanta coisa assim. Nosso mundo é um mundo assim de egoísta, de corrupção. Se a gente for verificar direitinho, porque segundo a mídia, nós temos assim um mundo de corruptos, de egoísmo. A gente só vê coisa, praticamente, o lado maldoso das coisas. A gente não verifica quanta coisa boa está sendo feita na Terra, né? Foi feita através dos tempos, desde Cristo até hoje, e ainda está sendo feita. Porque antes de Cristo, veja bem, nós sabemos que houve, assim, grandes conquistadores. Nós tivemos Alexandre Magno, que foi um grande guerreiro, conquistador, dominou toda aquela parte, né? Todos, inclusive todos os grandes imperadores que tiveram, inclusive em Roma, tem todo, né? Nessa parte do Ocidente, inclusive até do Oriente, né? Tivemos também Platão, Aristóteles, que foram, assim, grandes filósofos. Tivemos também Arquimedes, tivemos Pitágoras, que foram grandes matemáticos, físicos, inclusive, né? Pitágoras, né? Que fez toda aquela parte da matemática e da física, que ele que deu aquele impulso muito grande. Tivemos Homero, que foi, assim, também um grande poeta naquela época, Péricles também. Então, pessoas que foram grandes criadores, assim, criadores de grandes impérios e de obras-primas, assim, no campo das artes, das ciências, da matemática, da física, inclusive da política. Só que a única coisa que eles me ensinaram naquela época foi justamente o respeito à vida, do amor ao semelhante, que é a parte básica do nosso Evangelho, que justamente veio através daquela sementinha que Cristo plantou quando começou o Evangelho, né? Ele não escreveu praticamente nada do Evangelho, foi só falado. Depois foi tudo compilado, né, através dos Evangelhos, passado, né, para toda a humanidade. E através dos exemplos cristãos que nós tivemos, dos próprios cristãos que se reúnem nas catacumbas, que faziam aquelas reuniões de amor, de carinho, de benevolência, que acudiam praticamente todos aqueles pobres que chegavam, as pessoas perseguidas, inclusive pela política naquela época, né, pela política dos Césares, né, que acabavam praticamente matando, trucidando todos os que eram cristãos, né, e os que praticavam o bem, porque praticamente nós verificamos que naquela época os imperadores romanos, Calígula, Nero, Tibério, eles não tinham amor à vida de ninguém. Simplesmente eles chegavam e trucidavam todos, né? Tanto é que Nero ateou fogo em Roma, né? Então nós verificamos a que ponto que estava o amor aos semelhantes deles. Eles não tinham praticamente nada, né? E eles se intitulavam deuses. Eles eram donos de tudo, de vida e de morte sobre todas essas pessoas que estavam sob o seu domínio, inclusive os escravos, né, que eram bem maltratados naquela época, né? Inclusive havia crueldade, sadismo, volúpia, porque os imperadores romanos, a gente sabe de que maneira eram tratadas as mulheres naquela época, né? Não eram tratadas assim como a companheira decente que for da formação de uma família, mas simplesmente para satisfação dos seus desejos, né? Então, todas essas pessoas, inclusive, eram apoiadas até por Sêneca, né? Que defendia e desculpava, inclusive, todos os imperadores romanos, e achando que eram criaturas sagradas, que eles tinham direito de vida e de morte sobre todos, né? E nós sabemos também
que tanto na Grécia como em Roma, eles tinham direito de vida e de morte sobre todas as pessoas que estavam sob seu jugo. Tanto é que na Grécia, os espartanos, a gente sabe que tinha, né? Atenas e Esparta, né? As duas cidades importantíssimas daquela época, antes de Cristo. E eles tinham poder de vida e morte sobre todas as pessoas. Os espartanos, que eram um povo guerreiro, o que eles faziam? Eles pegavam justamente todas as crianças, desde o nascimento, né, para serem o quê? Guerreiros, para defender a pátria. Então, essas crianças eram retiradas do seu lar, eram colocadas, eram trabalhadas para serem guerreiras, né, como se fossem guerreiros. Inclusive, todas as que nasciam com algum defeito físico eram sacrificadas. Então, não podia possuir nenhum defeito físico. Então, todas não só sobreviviam as que tinham boa saúde para serem guerreiros, né? E também, outra coisa que eles acabam fazendo, né? O homem livre, ele podia matar seu escravo. Então, ele não tinha, né? O escravo não tinha direito nenhum. Desde que ele era escravo, o patrão, né, o dono tinha direito de vida e morte sobre ele. Né? Qualquer coisa que eles faziam que não estava a contento do dono, acabavam sendo sacrificados. Né? Então, até o advento do cristianismo. Então, nós verificamos que depois que Cristo surgiu, ainda haviam aquelas perseguições, né? As pessoas eram tiradas aos leões, né? Todos os cristãos, geral, porque achavam que eles iam dominar. Então, como eles tinham medo de perder praticamente o domínio de tudo, eles acabavam sendo sacrificados, né? E queriam exterminar. Muitos deles, tanto é que acabavam fugindo para a Palestina, né? Que é justamente onde foi Cristo nasceu. E lá foi a pátria, praticamente lá, do Evangelho, porque foi na Palestina que começou a surgir. Foi lá que começou, né? Então, até aquela época, não havia uma casa de caridade, não havia um hospital, não havia nada que acudisse aquelas pessoas. A partir daquele momento, os cristãos começaram a fazer o quê? Então, começaram a acolher naquelas catacumbas, naquelas... Né? Assim, a gente quando lê os livros, inclusive de Paulo Estevão, Ave Cristo, a gente verifica como eram acolhidos essas pessoas que eram perseguidas todas através, né, dos soldados romanos. Então, eles eram acolhidos, os doentes eram tratados, não era dada a sua parte de religião, era plantada aquela sementinha do amor, da caridade dentro dos corações, mas eram tratados como pessoas e não exterminados, né? Como faziam os Césares, né? Romanos. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muita maldade. É claro que tem muita maldade, porque nós sabemos que a moral cristã é muito difícil de ser seguida, né? Mas quantas almas notáveis que nós verificamos, também na Idade Média que vinha vindo. Começou na Antiguidade, né? Com Cristo, depois veio justamente na Idade Média, quando nós verificamos, inclusive, vários santos canonizados pela Igreja Católica, né? Porque naquela época o que dominava praticamente os cristãos eram os católicos. Por isso que nós estamos todo momento católico. Não havia sido ainda estabelecido e nem codificado o Espiritismo naquela época, só depois, né? Então, naquela época, São Francisco de Assis praticamente largou tudo e foi se dedicar, né, aos pobres, que eram franciscanos. Nós temos Santa Teresinha, que, né, quantos e quantos santos de virgem, Santa Teresinha, quantos santos que possuem assim fortunas enormes e elas se despojaram de tudo, muitas sem inclusive o marido sabia porque ocupavam altos cargos e acudiam os pobres. Né, tratavam os pobres. Então, essa sementinha plantada, esses são os frutos da semente. Porque a gente planta a semente, né? Agora vamos ver os frutos que vão se espalhando para as pessoas, que vão, né?
Então, isso foi muito importante, né? Porque havia solidariedade ao próximo, aos aflitos. Houve toda aquela recuperação daquela mente que eles tinham, né? Que, assim, aquela maldade intrínseca dentro deles, que eles achavam que nada os abalava depois da morte. De uma que eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, tanto Roma como a Grécia. Então, eles achavam que não tinha aquele, né? Não que seja temor a Deus, mas pelo menos um fundinho que tivesse algum criador, alguém acima deles, porque eles se julgavam acima do bem e da verdade, acima de tudo eles se achavam. Então, eles se achavam deuses, que eles podiam fazer o que queriam. E já foi diferente, já esse procedimento todo, né, da Idade Média que foi acontecendo, né? Já verificamos que nós já caminhamos para um futuro melhor, com muita paz, com mais justiça. Aos pouquinhos nós vamos caminhando, porque isso não foi conquistado tão de repente assim, né? Então, essa vivência cristã, ela tem essas raízes justamente na parábola do semeador, justamente nesse trabalho cristão. Essa relação de amor incondicional ao homem, que não havia antes, aos nossos semelhantes, a todos os semelhantes, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Que os nossos semelhantes nessa época, veja bem, eles começaram a ter assim uma modificação, uma mentalidade diferente daquela da antiguidade, né? A maioria das pessoas, porque os espíritos já estavam reencarnando espíritos um pouquinho mais elevados, inclusive, porque nós sabemos que aqui na Terra nós temos várias, inclusive, escalas de adiantamento dos espíritos. Nem todos estão no mesmo patamar, né? E até justamente atingirem a condição de espíritas, quando veio justamente Kardec, né, fazer a codificação e nos esclarecermos um pouco mais sobre essa condição de amor ao próximo, né? E essa vivência de amor. Porque os livros espíritas e nos centros espíritas, veja bem, nós aprendemos o quê? Através dos livros, dos cursos, das preleções. Mas eles são apenas meios para nós, eles não são fins. Esses são os meios que nós aprendemos para a prática do bem, que é justamente a finalidade, a prática ao próximo. Como nós já falamos várias vezes, a prática do bem não é só apenas caridade no sentido monetário. Tem muitas formas de doações de caridade que nós podemos fazer, né? A visita aos pobres, uma visita a um doente, como nós já citamos várias vezes, né? Temos várias maneiras, uma palavra amiga, quando uma pessoa necessita de um conforto, de um carinho. Então, esses justamente meios que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Senão essa sementinha que está dentro de nós, ela não vai conseguir sair e ver fora aquela luzinha para crescer, né? E para frutificar. Porque o que acaba acontecendo? Fica apenas dentro de nós, né? Então, essa escola de aprendiz, a escola de aprendiz é assim, são os dirigentes, o expositor, os alunos, todos nós que frequentamos essas escolas. Mas nós precisamos aprender também a semear. Não é só aprender a semear, né? E a distribuir, né, os frutos que estão dentro de nós, que nós temos, né? Então, essa é a vivência cristã que nós devemos ter. É a proposta da nossa reforma íntima, que justamente se dá através da oportunidade de trabalho que nós temos. Então, se nós temos oportunidade de trabalho, nós nunca nos podemos negar essa oportunidade de trabalho. Então, seja de qual maneira for, cada um tem um dom, cada um tem, às vezes, uma vontade de trabalhar numa determinada área, né? Então, a gente deve sempre procurar essa vivência, né? Para justamente, e através feito dessa reforma íntima que nós vamos, né? Porque não basta apenas difundir o Evangelho. Os centros fazem isso muito bem. A Igreja Católica também faz. Todas as igrejas fazem. Mas quais as que vivenciam?
Então, nós temos que verificar essa parte, né? O semeador, ele fez com essa intenção de semear para difundir a parte teórica, mas principalmente a parte prática também, que a parte prática é a mais importante, porque tem muitas vezes que não conhece muito a teoria e às vezes pratica muito mais, não é verdade? Eu sei que depende, aqui nós sabemos que nós dependemos muito mais, como diz, né? Por isso que Cristo falou assim, quando ele foi perguntado: elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas, o espírito da pessoa não está preparado para aquilo, dependendo, inclusive, do patamar que nos encontramos. Às vezes recebem aquela sementinha, mas não brota, não frutifica, não faz nada, ela fica adormecida dentro da pessoa. Então, às vezes, ela terá que esperar novas reencarnações para que no momento oportuno surja, né, praticamente essa vontade de romper, né, como diz, a plantinha que rompeu a terra, que procurou a luz e frutificou. Agora, isso nós temos sempre que nos basearmos em quem, né? Nós temos que ter disposição para remover todos os obstáculos que aparecem e tomarmos como exemplo sempre quem? O Cristo. Porque o Cristo, ele praticamente, ele espalhava o bem, né? E acolhia a todos também, através do seu amor, do seu carinho, não só através de preleções, mas acudia quem todos procuravam, assim como os antigos cristãos nas catacumbas. Então, é isso que nós precisamos pensar bem. Que os ricos, às vezes, não uma determinada, quando Jesus falou no início, que os ricos procuram os templos apenas para o seu orgulho, para a sua vaidade, para demonstrar, às vezes, a sua prepotência material que ele tem ali. E os pobres, muitas vezes, procuram os templos para, veja bem, às vezes para curar as suas dores, os seus males, mas muitas vezes com revolta. E não é isso que nós pretendemos. Somos consolados, mas nós temos que, depois que, inclusive, curarmos as nossas dores, os nossos males, sabemos passar adiante, levar à frente os frutos que nós recebemos, de onde nós fomos encaminhados. Então, essa é a palavra, inclusive, que nós, a palestrinha que nós queremos falar para respeito de vocês, sobre a lição da semente. Era passar, tentar, praticar, e não apenas aprender. Porque os centros são ótimos, eles ensinam muita coisa boa. Cabe agora a nossa boa vontade colocar em prática. Certo? Olha, o Evangelho no Lar é importantíssimo, gente. Ele é a luz que brilha dentro de nós, porque nós, quando estamos com uma necessidade muito grande, veja bem, é aquela sementinha que foi colocada dentro de nós. E aquela sementinha só vai brotar a partir do momento como que nós chegamos, pegamos o nosso Evangelho, lemos ali o que os apóstolos praticamente, né, falaram e nos transmitiram a respeito que Cristo passou para eles, e eles estão passando para nós, às vezes de uma necessidade do nosso conforto, do nosso carinho, do nosso amor, de uma necessidade, inclusive, interna, que às vezes, muitas vezes, a gente tem também, né? Como seres humanos todos têm. E esse Evangelho, ele praticamente, ele vem abrir aquela luz lá de cima que está, veja bem, em nossa direção. Porque é Cristo quem nos abraça nessa hora, através do Evangelho no Lar. Com a sua força, com a sua luz. Ele que nos vem trazer toda essa força para nós superarmos todas as nossas aflições, as nossas amarguras, os nossos problemas, as nossas aflições, mas também as nossas alegrias. Então, ele vem nos trazer. Então, é tão importante que todos, durante a semana, a gente faça esse recolhimento no lar, né? Sobre o Evangelho no Lar, sozinho, com sua família, com quantas pessoas estejam no lar, né? Porque às vezes nem todos professam a mesma
a mesma crença, né? Mas esse lar, praticamente, ele se ilumina todo, porque essa luz que vem de Cristo, ela vem nos abraçar a todos, né? E essa sementinha que está dentro de nós, ela passa também para os outros. Ela passa para os nossos familiares, a sementinha do amor, do carinho, da bondade, uma vibração de amor para quem está precisando, de um amigo, de um companheiro, inclusive para, às vezes, algum desencarnado, que a gente sabe que, né, também tem muita necessidade, para os doentes, para os encarcerados, afim, a todos. Então, justamente, essa parte que é vivenciada no Evangelho no Lar, né? Porque nós conhecemos através da leitura. E depois as nossas vibrações que são feitas no Evangelho no Lar, justamente é a nossa distribuição justamente dos nossos frutos que nós estamos colhendo ali com aquele Evangelho. O dia tem que ser feito. Geralmente a gente faz no mesmo dia, na mesma hora, porque a espiritualidade superior não está a nosso momento, todo momento à nossa disposição, não é verdade? Então a gente tem que estabelecer uma hora que a gente julga necessário. Porque tem gente que prefere fazer de manhã, outros à noite, a hora pouco importa. O importante é aquela hora de recolhimento que a gente tem que fazer. E se tem necessidade, uma vez por semana, se não tem, uma vez por semana é importantíssimo fazer. Se tiver necessidade, todos os dias. Porque todos os dias vocês estão trazendo a luz de Cristo dentro de casa. Tem a parte mais importante. Porque a gente atinge não só a nossa casa, mas a toda a comunidade que nos envolve. E todas as pessoas que necessitam e precisam. Certo? Tem mais alguma pergunta? Das sementinhas, né? Só reiterando do Evangelho no Lar, né? Eu também acho importante. Por exemplo, eu reúno minha família, meu exemplo, né? Eu faço de domingo à noite, que é um horário bom para toda minha família. Antes a gente fazia num dia, não dava, mas a gente prefere sempre fazer quando todo mundo está junto. Porque na realidade o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre Jesus, aquela liçãozinha agradável que vai sempre nos consolar, nos tirar às vezes de uma aflição, né? Dar uma sustentação para a gente continuar na nossa jornada. E às vezes, se tem uma semana mais difícil, alguma dificuldade, algum percalço, a gente faz até todo dia, dependendo da situação. Às vezes alguém liga, olha, estamos precisando de ajuda, aí a gente já vai, abre o Evangelho, faz prece, faz uma corrente de amor para expandir para todos, né? Que nesse momento que nós vivemos aqui, né, Brasil e no planeta Terra, está precisando disso. Todos os lares se reunirem, fazer, não importa a hora que faça, mas faça uma oração, para uns minutinhos, nem que for 5 minutos, foca naquilo e direciona. Se liga com Jesus e aí joga aquela luz para toda a vizinhança, para todo o Brasil, todo o planeta Terra e vai melhorando. A gente acredita nisso, funciona, é pensamento elevado, é pensamento positivo, né? Então não vamos esperar pegar fogo no mundo para a gente começar a tomar as providências. Não, vamos já fazendo a nossa parte devagarzinho com amor, né, com bondade, porque o bem, ele timidamente vai chegando, vai deixando, né, a escuridão vai ficando para trás, né? Então chegou uma luzinha, a escuridão vai embora, né? O Evangelho no Lar é isso, tá? Então agora vamos partir para as vibrações, né, de amor. Vamos procurar doar tudo de bom que a gente tem dentro de nós, essa bondade, essa fraternidade. As vibrações servem para isso. É esse nosso sentimento mais nobre, nosso sentimento mais puro que nós temos dentro de nós. Vamos abraçando todo o planeta Terra. Um abraço fraternal e carinhoso de amor, de paz, onde existem guerras, onde existem doenças, onde existem pessoas em situações difíceis, pessoas abandonadas, se sentindo sós. Às vezes até tem uma multidão perto delas, mas as pessoas se sentem solitárias. Vamos envolvendo todas essas criaturas com todo esse nosso amor.
Vamos envolvendo todos os governantes para que eles possam tomar decisões justas e sábias. Vibremos também para todos os hospitais, todos os cárceres. Vibremos por todas as crianças, por todos os jovens, aqueles jovens que estão entrando em algum problema de droga, de álcool, que eles possam se sentir tocados por essa vibração de amor e voltar à jornada que eles vieram destinados. Vibremos também por todos os velhinhos, que sejam amparados e abençoados. Vamos vibrando também por todas as casas de oração, para que continuem firmes como pontos de luz aqui no planeta Terra, um ponto de reabastecimento para todos que frequentam. Vamos vibrando por essa casa também, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, para que ela se torne sempre iluminada. Vamos vibrando por todas as famílias. Famílias se unam, as pessoas deixem o amor brotar dentro de si. Vibremos por algum amigo que sabemos que está precisando nesse momento, que tem alguma dor, que tem alguma dificuldade. Vamos envolvendo com muito carinho esses amigos, ou também vamos vibrando para algum desafeto que possamos ter. Que Jesus abençoe e ilumine também essas pessoas. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem e fiquem firmes nessa proposta do amor. Vibremos pelas nossas casas, que ao retornarmos nos nossos lares, nós possamos partilhar esse amor que aqui encontramos com todos os componentes dos nossos lares. E assim, por nós mesmos, agradecemos por essa oportunidade bendita, e que nós possamos continuar firmes e fortes com esse amor e com essa boa vontade de cristãos que somos. Vamos então encerrando, dando graças a Deus. Muito obrigado a todos os amigos espirituais. Que assim seja.